E pegando o gancho do que tu comentou, como que é um solo campeão do CESB? Cara, assim, ó, um solo campeão é um solo que a gente consegue hoje preconizar alguns elementos que fazem sentido para as culturas. Quando eu me volto a olhar, principalmente a cultura da soja, que é uma cultura que a gente hoje praticamente domina aqui a região, né? Nos cultivos de verão, 95% da nossa região que cultiva soja, nós olhamos alguns elementos, tá? Eu já falei para ti de calcário, tu acho que há de concordar comigo que calcário é um insumo básico, né? É um corretivo, é o que viabiliza tudo. Então, assim, ó, partindo do pressuposto que nós deixamos calcário de lado, ou seja, que calcário já está atendido e corrigido, eu vou tentar mostrar para ti 3 elementos que, para mim, depois que eu mudei a maneira de entender eles, tanto de usar como de descobrir fontes alternativas, eu comecei a colher mais soja. Primeiro, potássio. A nossa soja hoje, devido à genética que ela está muito mais responsiva, ela tem um potencial maior. Por isso ela extrai mais o sistema. As doses que a gente fazia de potássio, baseadas nos dados que a gente tinha de produtividade do passado, não fazem mais sentido com a demanda das plantas hoje. Tanto que a curva de resposta de potássio dentro do nosso sistema de produção, ela foi positiva mesmo a gente aumentando a dose de potássio em solos com nível alto. Se eu fosse olhar só para análise e entender que aquele nível de potássio para mim já estava atendido pelo meu sistema, ou seja, meu solo não tinha fome e que se eu abastecesse aquele solo de potássio somente com o que a cultura ia extrair e que eu não teria limitação de produtividade, ok, eu talvez atenderia aquele potencial. Mas eu fui medindo curvas de aumento de dose de potássio e mesmo em ambientes de alta dose desse alimento no solo, eu tive resposta em produtividade. E aí eu comecei a entender que a gente precisava alimentar melhor o sistema produtivo, não só a adubação de potássio na cultura da soja, mas durante o ciclo de produção. Então a gente começou a montar estratégias de fornecimento de potássio durante o ano. Nós usamos potássio nas culturas de inverno, sejam elas as culturas comerciais, como as gramíneas de inverno, aveia, trigo e também cevada. E a gente começou a adubar também nossas culturas de cobertura com potássio para a gente criar uma caixa de disponibilidade de potássio maior no solo. Claro que a gente pega e divide esse fornecimento em 33% da dose de potássio faz durante o inverno e 66% faz no verão. Por quê? Porque é no verão que eu quero que esse potássio esteja mais plenamente disponível para a planta até o enchimento dos grãos. Potássio faz todo sentido com regulação osmótica, faz todo sentido com defensividade de planta, porque ele aumenta a camada de tecido, faz todo sentido com estruturação de planta, aumenta o sistema vascular, a planta bebe mais água. Então, quanto mais potássio eu boto no meu solo, eu produzo uma planta muito mais estruturada, com muito maior capacidade de absorver água e com potencial maior de enchimento de grãos. O segundo elemento que para mim começou a ser um norte de uso e a área experimental me mostrou foi enxofre. Nós tínhamos níveis de enxofre muito baixos no solo, talvez 1/3 do que a planta de soja realmente precisava. E quando a gente começou a usar corretivos com enxofre, quando eu falo corretivos, eu não estou falando de gesso. Gesso é um condicionador de solo excelente quando eu quero trazer uma gramínea para o sistema, excelente quando eu quero construir um ambiente melhor para as raízes, excelente quando eu quero montar um ambiente com mais resiliência, passar por seca, mas o enxofre que advém do gesso não corrige o meu solo. Quando eu falo em enxofre para o sistema, para alimentar ele, é trazer um enxofre elementar, solúvel. O enxofre pastilhado com bentonita aumenta muito mais rapidamente a disponibilidade desse elemento, o que impacta em produtividade, porque enxofre é formador de proteína. E quando eu aumento a formação da proteína na cadeia da soja, eu aumento o peso dos meus grãos. Quem é o produtor que nunca viu uma carga de soja num caminhão? Quando tu vai lá olhar os grãos em cima da carga de soja e tu vê aqueles grãos mal formados, tu pensa, o que aconteceu aqui? Faltou uma chuva nessa lavoura? Errei o último de fungicida? Muitas vezes não. Muitas vezes aquela conta que aquele grão tá pagando é uma conta da falta de um elemento importante, que é o enxofre para o fornecimento de proteína, para enchimento e ganho de peso dos grãos. E quando eu comecei a investir em enxofre para o meu sistema de produção, eu comecei a ver essa produtividade e aumentando. Mesmo em anos de seca, a nossa produtividade foi aumentando, visto a presença desse elemento no solo. E como terceiro e último elemento de ordem de grandeza que a gente percebeu nessa escala de produção foi o uso de boro. Todos os solos do Rio Grande do Sul, todos os solos de norte a sul, da fronteira da última cidade do norte até a metade do sul, tem deficiência de boro por formação geológica. O nosso solo é muito pobre em boro. E os níveis de boro variam de 0,2, 0,3, 0,4 no máximo, pelas análises que eu tenho olhado, assim, quando o produtor não se volta a investir nesse elemento.
Então a gente começou a medir fontes, testar fornecimento de boro, e quando eu falo em boro para abastecer o sistema solo, eu falo para ti em boro mineral. Claro que eu sei que tem excelentes ferramentas de fornecimento de boro via folha, via solo mais próximo à cultura, e eles realmente atendem a demanda da cultura, né, em questão. Mas quando eu falo em tentar equilibrar o sistema e abastecer o solo desse alimento, eu volto para olhar a possibilidade de usar boro mineral. E quando a gente começou a medir na área experimental e ver a resposta que o boro tinha, tanto em gramínea quanto em leguminosa, né, ainda mais na cultura da soja, para a formação do tubo polínico, para fecundação, para o aumento do potencial de pegamento de legumes, nossa produção escalou. Eu pego hoje uma análise de solo, quando eu olho toda ela, vendo equilíbrio, e nas áreas que eu consigo elevar, além dos macroprimários, todos estejam em equilíbrio, além da correção de solo estar bem feita, e que eu tenha bons níveis de enxofre, um potássio participando de forma significativa na CTC e um bom nível de boro nesse solo, eu tenho ótimas médias produtivas. Eu não consigo passar de 100 sacos, Felipe, se eu não olho para o todo. Porque se eu não conseguir enxergar que o nutriente que vai melhor concentração vai limitar minha produção, eu acabo não atuando. Então, voltando lá para o início da nossa conversa, os dados foram muito importantes, medir as fontes disponíveis no mercado também foram determinantes, e realmente usar de forma estratégica, uma boa orientação técnica, esses elementos durante o ciclo produtivo fizeram com que a gente construísse ambientes de potencial de 6 até 7 toneladas por hectare em ambientes irrigados.